Boa noite, meus amigos. Toda vez que eu chego aqui nessa igreja, eu fico pensando assim, puxa vida, como é bom estar aqui, né? Que a gente chega aqui numa noite como essa, a irmã estava conversando comigo ali, quando ela me recebeu na porta, falando, nossa, como está frio, né? A temperatura mudou. E aí, vocês fazem um momento tão especial aqui, né? De confraternização entre os irmãos, que como é bom, numa noite de frio, a gente trocar um pouquinho de calor humano, abraços, sorrisos, né? E o frio vai embora. Estamos aí no nosso 6º encontro, né? Quando eu estive aqui da outra vez fazendo a série de eventos finais com vocês, foram 6 domingos, hoje é o 6º. Isso significa que a partir de agora eu já estou fazendo hora extra, viu, Ricardo? E vocês são muito misericordiosos aí comigo. Vocês são muito misericordiosos comigo. Hoje nós vamos dar sequência aí nos nossos estudos sobre o Espírito Santo, que nem a irmã já recapitulou, né, o estudo, a mensagem todinha da semana passada. Nós estudamos aí sobre o batismo diário do Espírito Santo, vimos no aspecto positivo aquilo que nós devemos fazer, se quisermos ser cheios do Espírito Santo, que é seguir o exemplo de Jesus, como a irmã disse. Você acordar logo de manhã cedo, nas primeiras horas do dia, o Senhor Jesus ser o primeiro a quem você vai dar bom dia, através da oração, permanece um pouquinho ali com ele, estudando a palavra de Deus, depois sai e dá um testemunho bonito como esse, que ela deu aqui para nós hoje, não é? Mas eu havia dito para vocês também, que a Bíblia fala sobre esse assunto não só no aspecto positivo, mas fala no aspecto negativo também, que são aquelas coisas que nós devemos evitar. Temos que trabalhar os dois lados. Tem aquilo que nós devemos fazer e tem aquilo que nós não podemos fazer, se quisermos aí ser cheios do Espírito Santo. Aquilo que nós podemos chamar aí de coisas que entristecem o Espírito Santo, é aquilo que nós vamos estudar hoje. E assim como fazemos todas as noites, antes de nós irmos ao texto bíblico, eu quero pedir para você novamente fechar os seus olhos e vamos aí conversar com Deus. Pai querido, que privilégio, Senhor, poder estar aqui na sua casa, sentir o calor dos irmãos, sentir o calor da presença do Teu Santo Espírito aqui conosco. Te pedimos, Pai, que Ele nos conduza nesses momentos para que possamos compreender as coisas que o entristecem, para que nós não façamos essas coisas a fim de que Ele esteja sempre atuante na nossa vida. Perdoe os nossos pecados, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar hoje fazendo uma pergunta para você. Com certeza você já ouviu aquela frase, né? E eu às vezes gosto de quebrar alguns paradigmas aí, viu, Ricardo? Com certeza você já ouviu aquela frase assim, para Deus não tem pecadinho e pecadão, tudo é igual, não é? Pecado? Então eu pergunto para você, você acha que isso é certo? Você acha que todos os pecados são iguais aos olhos de Deus? O que é que vocês acham? Sim ou não? Não? Alguns estão confusos aí, o que é que vocês acham? Todos os pecados são iguais para Deus, sim ou não? Eu quero ler um texto aqui para vocês, está nesse livrinho, olha, não dá para você ver a capa dele aqui, porque ele já está bem usado, né? Não dá para ver o título, mas eu vou pedir aqui para a Emilene falar bem alto aqui qual é o nome desse livro aqui, ó. Caminho a Cristo. Conhecem esse livro? Caminho a Cristo, olha, pequenininho, mas muito grande, né? Poderoso. E aqui na página 30, tem um texto que diz assim: Deus não considera todos os pecados igualmente graves. Não considera. Há diferentes gradações de culpa, tanto aos olhos divinos quanto aos humanos. Todavia, por mais insignificante que essa ou aquela atitude má possa se apresentar ao ser humano, para Deus nenhum pecado é pequeno. Então veja, realmente não existe pecadinho e pecadão. Para Deus tudo é pecadão. Todo pecado é extremamente ofensivo a Deus. Mas segundo esse texto aí da senhora White, existem alguns pecados que são mais ofensivos ainda ao Senhor. E você seria capaz de me dizer assim, aquilo que é mais ofensivo ainda a Deus? Você seria capaz de me dizer quais são os pecados que Deus considera extremamente graves? Esse sim.
Nós vamos falar sobre ele hoje, mas não é desse aí que ela está falando. Não é. Não é desse pecado que ela está falando. Ela está falando de outra coisa ali. Mais para frente, nós vamos voltar aqui e vocês vão compreender. Para a gente começar a entender esse assunto, eu vou pedir para você abrir aí a sua Bíblia, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Eu quero ler um texto aqui com vocês. Vamos começar a ver aquilo que nós não podemos fazer se nós quisermos aí ser cheios do Espírito Santo. Efésios, capítulo 4, os versos bíblicos você vai acompanhar na sua Bíblia aí, porque eu não coloco eles lá no telão às vezes, porque eu gosto de ficar ouvindo o barulhinho assim, né, da folhinha da Bíblia. Então, Efésios, capítulo 4, o verso 30. A palavra de Deus diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós não podemos fazer? Não entristeçais o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós temos que evitar aqui é entristecer o Espírito Santo de Deus, certo? Agora vamos um pouquinho mais à frente, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso é o 19. É um verso bem curtinho e diz assim: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito Santo. Né? E como é que a gente pode apagar o Espírito Santo? Aqui o Espírito Santo também é apresentado na Bíblia como um fogo, não é, Ricardo? E você apaga o fogo de duas maneiras. Você pode abafar o fogo, ou você pode retirar o combustível dele, que ele apaga. Não é? Então nós não podemos abafar a influência do Espírito Santo na nossa vida. E nós temos que manter esse fogo sempre alimentado, para ele continuar sempre aceso. Não apagueis o Espírito. Agora vamos voltar um pouquinho, vamos lá em Atos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eu vou ler mais um verso aqui com vocês. Atos, capítulo 7, verso 51. A palavra de Deus diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual é a questão aqui? Não resistir ao Espírito Santo. Perceba que a sequência que eu escolhi para mostrar esses versos para vocês não foi à toa. Porque você percebe, irmã, que vai dando uma ideia assim de algo que vai crescendo. Primeiro, a gente começa entristecendo o Espírito Santo. Depois, a gente vai apagando a influência dele na nossa vida, resistindo, e aí tem um ponto que agora a gente está resistindo ao Espírito Santo. É uma crescente, é uma ideia que vai assim crescendo. A gente vai aos pouquinhos entristecendo, fazendo algumas coisas que vão entristecendo, e isso vai se tornando um hábito, vai se tornando cada vez mais comum na nossa vida, até o ponto que a gente vai agora apagando, ele vai perdendo a influência que tem sobre nós, e chega um momento que nós estamos resistindo, não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Então isso vai numa crescente. Agora, só lendo esses versos assim, fica difícil a gente falar sobre isso, porque não tem muito o que falar aqui, não é verdade? Não tem muita coisa para se dizer só lendo esses 3 versos aqui. Por isso a gente precisa fazer um exercício. Não é? E quando eu comecei a pensar nessas coisas aqui, então agora, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa ampliar os nossos horizontes, a nossa visão e buscar entender o que é entristecer o Espírito Santo, o que é apagar a sua influência, o que é resistir a ele. E para isso nós precisamos daquela revelação especial de Deus para nós, não é? Que é o Espírito de profecia. E quando você vai no Espírito de profecia, você vai encontrar lá vários textos da senhora White, onde ela vai ampliando esses conceitos aqui e vai mostrando para a gente como é que a gente vai entristecendo, apagando e resistindo ao Espírito Santo. Não é? E de todas essas coisas que ela mostra lá nos seus escritos, eu selecionei aqui 15 delas para mostrar para vocês. Como são muitas, eu não vou poder me aprofundar em todas.
Algumas aqui eu vou falar um pouquinho, outras eu vou só mencionar. Mas eu queria dizer para você uma coisa. Tem um texto desses 15 aí, um deles, que a senhora White diz assim, ó, isso aqui entristece o Espírito Santo mais do que todas as outras coisas. Ela diz isso. Isso aqui, mais do que todas as outras coisas, tem entristecido o Espírito Santo de Deus. E eu pergunto para você, você é capaz de me dizer o que é isso? O que é que a senhora White diz que tem entristecido o Espírito Santo de Deus mais do que todas as outras coisas? Vocês sabem o que é? Querem saber? Então, como eu sei que vocês são curiosos, né? Evidente que essa é a primeira, mas eu vou deixar ela por último, vou começar da segunda. Assim você vai ficar aí até o final. Se você quiser saber o que é que entristece o Espírito Santo mais do que tudo. E olha, eu tenho certeza que você vai se surpreender. E você vai perceber uma coisa, é algo que nenhum de nós está livre. Nenhum de nós está livre disso. E o que será, não é? Bom, eu sei, mas não vou dizer ainda. Então, vamos ver as outras coisas. Vamos começar da segunda coisa, que ela mostra lá nos seus escritos, que tem entristecido o Espírito Santo. E é isso daqui. Número 2. Cristãos que não são sinceros de coração e não vivem a verdade. O texto está no livro Testemunhos Seletos, volume 1, na página 496, e diz assim: o Espírito de Deus é entristecido porque muitos não têm a vida e o coração retos. Sua professa fé não se harmoniza com o quê? Suas obras. Sabe, esse tipo de cristão que por esse cantinho da boca aqui fala uma coisa e por esse cantinho aqui fala outra? Como é que a gente chama isso aqui? Hipocrisia. Exatamente. Deus até tolera a nossa falta de conhecimento da sua palavra e da sua vontade. Mas tem uma coisa que Deus não tolera, meus irmãos, é a nossa hipocrisia. Às vezes nós queremos pregar para as pessoas, estamos falando uma coisa, mas quando elas olham para nós no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, elas veem outra completamente diferente. E aí elas falam assim, eu não quero esse Deus aí, de jeito nenhum. Hipocrisia. Cristãos que professam uma fé, mas quando as pessoas olham para eles, não veem essa fé exemplificada no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, né? Essa é uma das coisas que tem entristecido o Espírito Santo. Cristãos que não são sinceros de coração. Falam uma coisa e vivem outra coisa, hipocrisia. Bem, vamos aí adiante, porque tem outras que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Terceira, cobiça. Quando a senhora White estava falando aqui nesse livro, aqui Caminho a Cristo, que tem algumas coisas que são extremamente ofensivas a Deus, uma das que ela menciona é essa daqui, cobiça. E ali ela até fala assim, olha, às vezes o bêbado é repreendido, né? Porque está lá e todo mundo está vendo que ele bebeu e enchia a cara. Enquanto isso, a cobiça, o orgulho, a inveja, o egoísmo não são repreendidos, mas esses pecados são mais ofensivos a Deus. O texto está no livro Atos dos Apóstolos, página 72 e página 76. Está falando do caso de Ananias e Safira. Depois Ananias e Safira ofenderam o Espírito Santo, cedendo a sentimentos de cobiça. O mesmo pecado foi muitas vezes repetido na história posterior da igreja e é cometido por muitos em nosso tempo. Mas, embora possa não manifestar-se visivelmente o desagrado de Deus, não é menos desprezível à sua vista agora do que foi no tempo dos apóstolos. Vocês conhecem a história de Ananias e Safira, não é verdade? Não preciso explicar aqui isso, mas a senhora White está dizendo uma grande verdade. Quantas e quantas vezes nós não fazemos hoje a mesma coisa que eles fizeram? E isso não é menos ofensivo a Deus hoje do que foi naqueles dias. Cobiça. Esses pecados que estão aqui dentro, né, aqueles que ninguém vê, que só nós sabemos que estão aqui dentro, e Deus, porque Ele enxerga aqui dentro da gente. E esses pecados, meus irmãos, eles são os pais dos nossos atos. Eles são a fonte, a raiz de todos os males. E isso aqui, eu vou dizer assim, não é? É como, eu vou usar uma palavra vulgar aqui, mas eu vou usar, é como que uma ratazana, não é? Quando vem uma, nunca vem sozinha, sempre traz a família toda. O orgulho traz a inveja traz a cobiça traz o egoísmo, e por aí vai. Esses pecados são mais ofensivos a Deus. Estão aqui dentro,
que nós ficamos aqui cultivando e só nós sabemos. Temos que evitar essas coisas. É aqui dentro que a gente luta. Muitos têm perdido a luta contra o pecado porque estão lutando contra o pecado onde não podem mais vencê-lo. Ficam lutando contra os atos. Exteriormente eu posso ser perfeito, posso me dominar completamente, mas aqui dentro posso estar queimando de vontade de fazer o que é errado. É aqui dentro que você tem que lutar, é aqui dentro que você vence o pecado. Deus dá força para você vencer aqui dentro, no seu coração. E o lado de fora, o exterior, vai ser só uma consequência, um resultado disso. Mas vamos em frente. Próximo, 4. Duvidar do amor de Deus e desconfiar de suas promessas. Está nesse livro aí, Caminho a Cristo, página 118. Quando temos a tendência de duvidar do amor de Deus e desconfiar de suas promessas, nós o desonramos e ofendemos a quem? O seu Santo Espírito. Tem um texto muito bonito da senhora White que ela diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus conduziu o seu povo no passado. Deus não ama você menos do que amava aquelas pessoas do passado. Se Ele conduziu aquelas pessoas de uma maneira extraordinária e maravilhosa e levou aquelas pessoas à salvação, Ele também vai fazer o mesmo com você hoje. Você não pode duvidar disso. Você tem que ter isso como uma certeza na sua vida. Agora, acreditar em Deus quando tudo está dando certo é muito fácil, não é? Agora, o difícil é acreditar e confiar em Deus quando tudo aparentemente aos nossos olhos está caindo e está dando errado. Irmãos, nunca duvide do amor de Deus por você, nunca desconfie das promessas de Deus. Ele está sempre ao seu lado e Ele te ama incondicionalmente. E o que for preciso Deus fazer, Deus já fez e vai fazer para a sua salvação. Tenha certeza disso. 5. Não controlar a imaginação. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 310. Você tem a força da vontade e deve trazê-la em seu auxílio. Mas não tem feito isso, mas tem deixado a imaginação altamente agitada controlar a razão. Nisso você tem ofendido o Espírito de Deus. Por que isso aqui ofende o Espírito Santo? É o que eu estava dizendo a vocês agora há pouco. O pecado começa onde? É aqui dentro que ele começa. Aqui dentro. Veja, o Senhor Jesus, quando esteve aqui, o que ele disse? Ele disse assim, olha, vocês conhecem a lei e os profetas, não é? E o que é que a lei diz? Não adulterarás. E aí é como se ele estivesse dizendo assim, mas você acha que adulterar é só um homem ir com uma mulher para uma cama, fora de um casamento? E o que é que ele diz? Não. Se você olhou para essa mulher e aqui dentro você a desejou, então você já adulterou com ela. É o que a senhora White está falando aqui. Porque o pecado começa aqui dentro. Às vezes eu posso nem chegar ao ponto, não é, de cometer o ato. Mas o pecado ele passa por alguns estágios. Não é o assunto de hoje, mas passa por alguns estágios. Primeira coisa que acontece, pode ser que você hoje nem perceba mais, né? Pode ser que hoje o pecado seja tão comum na minha vida que eu já vou direto lá para o ato. Mas pelo menos a primeira vez que eu cometi um pecado, eu passei por todos esses estágios. Primeiro, o diabo chama a minha atenção. Ele coloca como que uma vitrine aqui com tudo aquilo que ele sabe que me atrai para despertar a minha atenção. Ele despertou a minha atenção. E aí agora, eu vou olhar para aquilo ali e eu consideração. Opa, o que é isso aí? Será que é bom ou não é? Aquela frase que os jovens usam bastante hoje, né? Vou ou não vou? Né? É bom ou é ruim? Estou considerando. Enquanto eu considero, Ricardo, pode vir o terceiro estágio, eu posso até ter um desejo momentâneo. Imagine uma pessoa que é chegada na bebida. E aí, ela está passando ali, ela sabe que tem o bar, não, vou passar lá do outro lado da rua. Não quero nem olhar para ele. Aí quando ele está passando, o indivíduo lá dentro olha para ele assim, ô fulano, vem cá, vamos tomar uma aqui. Despertou a atenção dele, agora ele considera, e aí, vou ou não vou? Ele pode até ter um desejo momentâneo, eu vou. Mas aí ele pensa, não vou, porque se eu for, eu vou ficar mal, eu vou entristecer a minha família, eu vou entristecer a Deus, não vou. E aí ele não vai. Então ainda aí não é o pecado. Mas quando esse desejo momentâneo se torna um desejo acariciado, aí o pecado já nasceu. Já nasceu. Porque depois do desejo acariciado vem o planejamento e então o ato. O camarada, e aí vou ou não vou?
Ah, eu vou, que coisa boa, né? Ó, vem aqui, é de graça, por minha conta. Vou. E aí ele decidiu aqui, acariciou o desejo, vou. E ele está atravessando a rua indo. Quando ele olha lá dentro, quem está lá? Ih, está lá aquele... Você vai contar para o meu pastor. Dá meia volta e vai embora. Não entrou, não foi lá, não bebeu, mas por dentro como é que ele está? Se corroendo. Ah, se aquele camarada não tivesse lá, eu ia. Não chegou no ato, porque não teve oportunidade. Mas o pecado já nasceu aonde? Aqui dentro. Quando um desejo momentâneo se tornou um desejo acariciado, aí já nasceu o pecado. É o que a senhora White está dizendo aqui. Você tem a força sobre a sua vontade. Deus te dá toda a condição de exercer a sua vontade. Você tem o domínio sobre a sua vontade. Você tem que exercer. Você não pode deixar o seu cérebro voar livremente aí e ficar imaginando tudo aquilo que o inimigo quer que você fique fazendo. Porque aí, meu irmão, você pode nunca beber, você pode nunca ir, né, para um motel com outra pessoa, mas você já está pecando. Tem que controlar a imaginação. Isso entristece o Espírito Santo. Como entristece? Vamos em frente. Temores e queixas. Obreiros Evangélicos, página 261. Fazem eles bem em ser assim incrédulos? Jesus é seu amigo. Todo o céu se acha empenhado em seu bem-estar, e seu temor e queixas ofendem quem? O Espírito Santo. Eu não preciso nem comentar isso aqui, porque eu tenho certeza que dentro da igreja não tem ninguém reclamão, ninguém resmunguento, ninguém que fica murmurando, porque isso, aquilo, não sei o quê, né? Vamos em frente, porque eu sei que isso aqui eu não preciso nem falar nada. Indolência e preguiça. Esse aqui também não preciso falar. Testemunhos Seletos, volume 3, página 308. Quando a ignomínia da indolência e preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente. Revelar-se-á o poder divino, a igreja verá a providencial operação do Senhor dos Exércitos. A luz da verdade brilhará com raios claros fortes, e como no tempo dos apóstolos, muitas almas volverão do erro para a verdade. A terra será iluminada com a glória do Senhor. Por que que hoje isso não acontece? Indolência, preguiça, e isso vai entristecendo o Espírito Santo. Tem alguns textos da senhora White que são muito fortes. E ela fala assim, que se a igreja de Cristo tivesse feito a obra que foi designada para ela, Jesus já teria voltado a essa terra. E por que que por que que a igreja de Cristo não tem feito isso? Porque acho que com certeza não é por preguiça, né? Será? Preguiça, indolência, leva as coisas de Deus de qualquer coisa, de qualquer jeito, vive um cristianismo que vai empurrando assim com a barriga. Isso entristece o Espírito Santo, mas eu não vou falar muito sobre isso não. 8. Indulgentes com o egoísmo e amantes de si mesmo. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 221. O Espírito de Deus não habitará onde há o quê? Desunião e contenda entre os que creem na verdade. Mesmo que esses sentimentos não sejam expressos, eles tomam posse do coração e expulsam a paz e o amor que deviam caracterizar a igreja cristã. Eles são resultados do egoísmo no sentido mais pleno. A condescendência com o egoísmo certamente expulsará o Espírito de Deus. Percebe como isso é ofensivo a Deus? É disso aqui que a senhora White estava falando lá no Caminho a Cristo, página 30. Tudo que está aqui dentro, egoísmo. Irmãos, o pecado, o que é o pecado? Qual é a essência do pecado? A essência do pecado se chama egoísmo, egocentrismo. Deus criou o ser humano em perfeita harmonia. Ele estava em perfeita harmonia com a vontade de Deus, estava perfeita harmonia entre si, Adão e Eva tinham um relacionamento pleno, se relacionavam de maneira plena com Deus e estavam em perfeita harmonia com a natureza. O pecado, sabe o que o pecado fez com a criação de Deus? Fez isso aqui, ó. O pecado curvou a natureza sobre si mesma e o pecado curvou o homem sobre si mesmo. A natureza, tudo era perfeito, você só viu o bem, mas a partir do pecado agora você vê o bem e o mal. E o homem, quando escolheu seguir o seu caminho, ao invés de seguir o caminho de Deus, ele foi curvado sobre si mesmo. Deus deixou de ser o centro da vida dele e o próprio homem agora quer ser o centro. O egoísmo é a essência de qualquer pecado. Todo pecado começa aqui, nesse ponto, que é o egoísmo. Isso
não só entristece, como isso expulsa o Espírito Santo de Deus. É muito importante isso aqui. A gente tem que prestar atenção nisso. 9. Falta de cooperação entre obreiros de instituições. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 197. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. Deus deseja que aprendamos uns dos outros. A não santificada independência nos coloca no lugar em que ele não pode trabalhar conosco. Satanás é que muito se agrada com tal estado de coisas. Olha, presta atenção nessa frase aqui. A não santificada o quê? Independência. Nós somos um corpo. Não é assim que Paulo apresenta a igreja, lá aos Coríntios? Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E o corpo traz muitas lições para a gente. Muitas lições. A primeira lição que o corpo traz para a gente é que nós não somos iguais. Não somos iguais. O que seria do corpo se todos os órgãos fossem o coração? Né? E o que seria do corpo se todos os órgãos fossem o pulmão, ou se todo fosse ouvido, ou boca, ou nariz? Não somos iguais. Deus nos fez diferentes. Mas embora nos fez diferentes, cada um tem a sua função e todo mundo tem que trabalhar na mesma direção para o corpo estar sempre saudável. Imagina agora se o intestino resolve bombear o sangue. O que é que vai acontecer? E se o coração quiser filtrar o sangue ao invés de bombear ele pelo corpo? Percebe? Todo mundo é importante dentro da sua função. Nós temos que aprender a conviver com as diferenças. As diferenças fazem parte do plano de Deus para nós. Nós temos que aprender a conviver com as diferenças e entender que todo mundo tem o seu papel aqui. Mas às vezes, e nessa época que chega a esse ponto, né? Às vezes a gente vai para uma comissão de nomeação e aí a gente vê bem claro isso aqui, né? Bem claro isso aqui. Independência não santificada. Um querendo passar por cima do outro aí para ter o cargo. Às vezes o diretor do departamento vai lá e sabe que a igreja anda nessa direção, mas ele quer fazer desse jeito e ele vai e faz do jeito que quer. Sabe, irmãos, isso tem entristecido o Espírito Santo, tem que trabalhar junto. Somos um corpo, todos nós temos que seguir, né, as orientações do nosso cérebro. E quem é o nosso cérebro? É Jesus Cristo. Ele deixou bem clara qual é a vontade dele para esse corpo. Nós só temos que seguir essa vontade, para que a gente não entristeça aí o Espírito Santo. Independência não santificada, falta de cooperação, porque às vezes, se o negócio não é do meu jeito, não é? Então não vou fazer mais. Ou é do meu jeito ou não é. Se não for, eu não quero. É assim que funciona, não é? Isso entristece o Espírito Santo. Agora eu vou gastar um pouco de tempo aqui. Relaxamento no quê? Na guarda do sábado. Está aqui, ó, Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 248. Quando julga que suas circunstâncias requerem atenção, você transgride sem preocupação o quarto mandamento. Você torna a guarda da lei de Deus uma questão de conveniência, obedecendo ou desobedecendo, segundo o indicam suas ocupações ou inclinações. Isto não é honrar o sábado como uma instituição sagrada. Você ofende o Espírito de Deus e desonra seu Redentor, seguindo esse procedimento descuidado. Relaxamento na guarda do sábado. Será que hoje nós vivemos uma época de relaxamento da guarda do sábado? O que é que vocês acham? Sim ou não? Eu vou contar um caso para vocês aqui que aconteceu ontem na minha igreja. O Ricardo estava lá, ele viu, ele vai lembrar do que eu vou falar aqui. Irmãos, a guarda do sábado não é só aquilo que você pode ou não pode fazer no sábado, né? Talvez um dia eu venha aqui pregar só sobre o sábado. Não tenho tempo para fazer isso hoje. Mas preste atenção numa coisa. Muito importante também são os limites do sábado, né? O sábado começa quando? Pôr do sol da sexta. E termina quando? Pôr do sol do sábado. Mas para alguns o sábado começa às 11 horas da noite e termina às 3 horas da tarde. Não é assim? Claro que é. Os limites do sábado a gente tem que respeitar. Me diz uma coisa. Por que esta igreja não faz casamento aos sábados? Por que a igreja adventista não faz casamento aos sábados? Porque temos que respeitar os limites do sábado, os preparativos. Você vai casar no sábado à noite?
Onde é que a noiva vai passar o dia? No salão. Não é dia para isso. Percebe? E aí, às vezes, a gente vem para a igreja e quer fazer algumas coisas aqui que não deve, né? Por exemplo, ontem lá na minha igreja aconteceu uma reconsagração de casais. Mas isso é uma coisa boa, é uma coisa boa. Não quando se faz uma festa, né, Ricardo? E aí, meio-dia, chega lá o entregador lá com caixa de docinho, com caixa de salgadinho, no sábado. Relaxamento da guarda do sábado. O sábado é uma instituição sagrada. Irmãos, quando você entende o que é santificar o sábado, você nunca vai cair num erro desse aqui. Nunca vai. Nós temos que respeitar o sábado. Sabe? Algum tempo atrás, lá na minha igreja, fizemos lá um projeto comunitário, e aí tivemos que tomar uns votos lá na comissão da igreja, Ricardo, porque era sábado à tarde, a ação comunitária era no domingo, sábado à tarde tinha gente desmontando janela lá para passar banco assim, por fora da janela. Irmãos, acontece. Porque a gente tem uma tendência assim de, não, Deus não se importa mais com essas certas coisas, né? Como se Deus fosse mudando. Deus vai mudando, Deus vai ficando mais calminho, mais tranquilo, né? Não é a gente que vai ficando relaxado. Olha, uma vez eu preguei isso aqui na minha igreja, e aí vocês não têm noção o tanto de gente que me procurou, uns para brigar comigo, mas outros para me agradecer, né? Me ajuda aí. Hoje o adventista do sétimo dia perde o emprego, qual é a primeira coisa que ele vai estudar para ser? Enfermeiro, auxiliar de enfermagem, médico, policial. Porque pode trabalhar no sábado, né? Um trabalho emergencial. Pode, não pode? Sabe o que a senhora White fala sobre isso? Ela fala que o lugar do médico, do enfermeiro, do bombeiro, do policial, do segurança no sábado é na igreja. Na igreja. E aí ela fala assim, que eles podem ir lá numa emergência. Então, o que é que o adventista agora faz? Eu vou trabalhar no hospital, vou ser enfermeiro de pronto-socorro, porque lá tudo é emergência. Então, se eu cair na escala do sábado, eu vou lá trabalhar. Está certo ou errado? Está errado, irmão. Está errado. Porque o contexto que a senhora White fala desses textos sobre o sábado, de emergência, é assim, ó. Você é um médico, você é um enfermeiro, um bombeiro, você está onde no sábado? Na igreja. Aí o seu celular toca. É alguém lá do hospital ligando para você, olha, nós tivemos um acidente aí, o metrô descarrilhou, tem muito ferido, você precisa vir aqui ajudar. Você vai ou não vai? Claro que vai, está certo, correto, corretíssimo, você vai, é uma emergência. E aí a senhora White fala assim, só que a pessoa foi lá, fora de horário, ela vai receber, não vai? E isso é o quê? É hora extra, ela não vai só receber, ela vai receber dobrado. E aí a senhora White diz assim, para que isso não se torne um hábito, para que isso não se torne um costume, uma coisa comum. Então agora ela pega esse dinheiro e ela doa para um fundo de pensão, para quem não pode pagar um tratamento médico. E aí a gente distorce tudo o que ela diz. E agora eu vou ser enfermeiro, porque se eu doar o dinheiro para a igreja não tem problema eu trabalhar no sábado. Ela nunca disse isso. É mentira. É mentira. Relaxamento da guarda do sábado. Né? Relaxamento da guarda do sábado. Olha, eu trouxe esse livro aqui, Testemunhos Seletos, volume 1, para você entender como isso aqui é importante e como nós temos falhado nisso aqui. Testemunhos Seletos, volume 1, na página 292. Antes, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Quando eu fiz o meu curso lá de teologia, eu tive aula sobre isso aqui com o pastor Wilson Druweit, né? E na sala de aula foi uma discussão enorme, você não tem noção, né? Porque ele começou a falar essas coisas lá na sala de aula também, né? Porque é difícil, porque isso vai se tornando comum. Lembra da sequência que eu coloquei os versinhos lá? Você começa entristecendo, aí você vai apagando, chega uma hora que você está resistindo, é assim que funciona. Aqui, Testemunhos Seletos, volume 1, na página 292, a senhora White diz assim, ó, foi-me apresentado todo o céu como a contemplar e observar no decorrer do sábado aqueles que reconhecem as reivindicações do quarto mandamento e estão observando o sábado.
Os anjos estavam anotando o interesse deles e o elevado respeito que nutrem por essa divina instituição. Aqueles que santificavam o Senhor Deus no próprio coração, mediante uma estrutura estritamente religiosa da mente, e que buscavam aproveitar as horas santas em observar o sábado da melhor maneira que lhes era possível, e honravam a Deus a chamar o sábado deleitoso, a esses beneficiavam especialmente os anjos com luz e saúde, e era-lhes comunicada força especial. Veja que coisa maravilhosa. Veja as bênçãos de você guardar corretamente as horas do sábado. O que é que Deus comunica para você? Luz, saúde e força especial. Guardar o sábado pode trazer para você mais saúde, sabia? Deus te abençoa com saúde. Luz, que luz é essa? Você está mais próximo de Deus, você conhece melhor a vontade de Deus. Força especial, não é para você levantar um banco desse aí e passar pela janela, não, mas é força para você vencer a você mesmo. Força para você vencer o egoísmo, força para você vencer o pecado. São benefícios da guarda do sábado. Agora, por outro lado, ela diz assim, por outro lado, porém, os anjos se desviavam dos que deixavam de apreciar a santidade do dia santificado por Deus, e deles removiam sua luz e força. Vi-os obscurecidos por uma nuvem, abatidos e frequentemente tristes. Por quê? Sentiam a falta do Espírito de Deus. Percebe? Como isso é importante? Isso é importante. Isso é muito importante. E eu procuro falar com essas coisas, irmãos, e às vezes nem sempre isso é muito bem recebido, né, Ricardo? Mas o meu compromisso sempre é com Deus. Sempre é com a verdade, sempre é com a palavra de Deus. E o resultado depende do lugar onde cai a semente, não é? Depende do lugar onde cai a semente. Às vezes a pessoa não gosta de ouvir isso aqui, porque às vezes a pessoa é enfermeiro, é médico, é bombeiro, sei lá, e vai lá no sábado, trabalha lá normalmente, faz disso um hábito. Mas eu conheço, olha, posso trazer aqui um monte de enfermeiro que trabalha 20, 30 anos aí, nunca trabalharam um sábado. E não foram desamparados por Deus por isso. Já por outro lado, às vezes a gente fala isso e depois as pessoas ficam incomodadas, no bom sentido. E eu conheço um monte de gente lá da minha igreja que me procura também às vezes para contar, olha, depois você falou aquilo lá, comecei a pensar nisso e hoje não trabalho mais no sábado. Depende de onde cai a semente. O problema nunca é a semente. O problema nunca é a palavra. O problema sempre é o terreno onde ela cai. Não é a parábola do semeador? É assim que funciona. Mas vamos em frente, já falei bastante sobre isso e tem mais coisa ainda para a gente ver. Dureza de coração. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 67. Enquanto estava ao lado do leito de morte de meu marido, eu sabia que se houvera outros com quem repartir as cargas dele, teria ele sobrevivido. Então supliquei com agonia aos que estavam ali presentes, não mais ofendessem o Espírito do Senhor por sua dureza de coração. Estavam vendo lá que ele estava se matando lá de fazer o trabalho, a obra de Deus, e ninguém ajudava, né? Mas eu quero fazer outra aplicação aqui. Dureza de coração. Esse ano aqui, depois de muito tempo, eu voltei a ser diretor do Clube dos Bravadores lá da minha igreja, né, por uma necessidade. E passei a ter convivência de novo de perto com aqueles juvenis ali e adolescentes, né? E olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, com todo o respeito e com toda a sinceridade. Como as nossas crianças hoje têm uma visão completamente equivocada de Deus. Completamente equivocada. Sabe por quê? Porque a criança, ela associa a figura de Deus, sabe a quem? Especialmente ao pai e à mãe. Especialmente ao pai. A criança associa a figura de Deus ao pai. E olha, eu nem preciso falar muito sobre isso aqui, porque com a vida que se vive hoje, não é? Os cuidados dessa vida aí, muitas vezes nós como os pais temos negligenciado essa questão dos nossos filhos. Não damos atenção para eles, não estamos lá com eles, não damos carinho e amor que eles precisam. E aí eles vão associando tudo isso a Deus, eles não querem esse Deus quando eles crescem.
infelizmente, muito por causa do testemunho que tem dos próprios pais dentro de casa. E eu vejo isso lá no Clube dos Bravadores o tempo inteiro, e é uma coisa muito triste, né? Agora, imagina aquelas pessoas que ainda maltratam os filhos. A senhora deve ter visto muito isso. Quantos e quantos pais não abusam dos filhos? Isso aí já não é nem dureza de coração mais, isso daí já é um coração corrupto mesmo. Quando é que uma criança que foi abusada pelo pai vai querer depois saber de Deus? Não vai. Porque se associa a figura de Deus ao pai e à mãe. Dureza de coração, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso aqui, especialmente com os nossos filhos. Porque eles são o futuro dessa igreja, né? São eles aí, juntamente conosco, que vão terminar a obra da pregação do Evangelho. Nós temos que dar um testemunho bom para que eles entendam realmente que Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que perdoa, é um Deus que não nos livra das consequências do pecado, é verdade, mas que sofre com isso também, junto com a gente. Dureza de coração. Isso entristece o Espírito Santo. Casamento com descrente. Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 364 e 365. Olha, o texto está ali, mas antes de ler o texto, eu quero ler outro texto aqui. Se eu não me engano, está aqui em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14, a palavra de Deus diz assim, ó. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Deus está sendo claro. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, olha as palavras duras que o apóstolo Paulo vai usar aqui. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Ah, como a gente tem desrespeitado isso. E eu fico triste, muito triste. Há uns anos atrás aí, uma jovem lá da minha igreja que eu vi crescer. Foi minha desbravadora quando eu era diretor do clube. Foi casar com alguém que não era da igreja e me chamou para ser o padrinho do casamento, né? E eu falei, e agora, o que eu vou fazer, né? Sabe o que eu fiz? Chamei ela lá na minha casa. E ficamos 4 horas conversando. E eu com a Bíblia na mão e com o Espírito de Profecia, mostrando para ela que aquela não era a vontade de Deus para a vida dela. Ainda assim ela quis casar. E eu fui lá e fui o padrinho dela. Mas eu não podia ter ido sem antes ter dito isso para ela. Isso é uma prova de carinho, viu? De amor. Você tem que dizer para a pessoa, você não pode deixar a pessoa no escuro, e ela vai escolher. E se ela escolher errado, você continua amando ela, porque é assim que Deus faz, né? E ela casou, e está super feliz com o casamento. Mas tem um problema. Tem um problema. Por que Deus não quer que a gente se prenda em julgo desigual com alguém? É porque o adventista ao 7º dia é melhor que os outros? Você acha que é por isso? Não. Quer saber por que é então? Vai lá, abre a sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7. Há uns 15 dias, outra jovem me procurou lá, para falar a mesma coisa, vou casar, né? E só que ela já me procurou assim, porque ela já queria me contar, ela já sabia que, eu já sei que o namorado não é da igreja, né? E fiquei lá 4 horas com ela também, conversando, a mesma coisa, e ela, não, vou casar. Por que Deus não quer isso? Deuteronômio 7, a partir do verso 11, diz assim, ó. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti,
os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a teus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Então Deus estava dando uma ordem aqui, olha, vocês vão entrar lá na terra prometida e eu vou dar aquelas nações nas mãos de vocês. E qual era a ordem de Deus ali? Era para matar tudo. Era para não deixar sobrar ninguém. Que Deus duro, né? Não. Porque o Deus que é um Deus de amor também é um Deus de justiça. Deus já tinha dado mais de 400 anos de misericórdia para aquele povo, não se arrependeu. E agora Deus ia usar o seu povo para executar juízo sobre aquelas nações. E Deus diz assim, olha, vocês vão executar o juízo, vocês não vão deixar sobrar ninguém, e especialmente não deixe os seus filhos e as suas filhas casarem com os filhos deles. Por quê? Porque o povo de Israel era melhor que aquele outro povo? Porque eles eram mais santos ou menos pecadores do que os outros? Não. Não era por isso. Mas qual era o motivo então? Está no verso 4. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. É porque quando tem uma união entre um incrédulo e um descredo, de um crente, aquele que não conhece a Deus sempre vai levar o que conhece para o caminho errado. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque unir-se a um descrente é colocar-se no terreno de Satanás. Você entristece o Espírito de Deus e perde o quê? Sua proteção. Quando um filho de Deus resolve casar com alguém que não é da mesma fé, ele está fazendo isso, ele está colocando os pés dentro do território do inimigo e ele vai sozinho. Sozinho. Não é isso que está escrito aqui? Sozinho. Isso é muito sério, meus irmãos. Eu conheço um jovem lá na minha igreja, não está vindo mais na igreja hoje. E quando eu conheci, ele estava namorando com uma outra moça, ele era afastado da igreja e ela estava conhecendo ali a igreja. Ele era separado, ela também era separada. E aí ele me contou por que ele era separado. Sabe por que ele era separado? Porque embora ele tenha nascido num lar adventista, ele conheceu uma moça que não era adventista. E aí ele foi namorar com ela. E aí durante o namoro, a moça veio para a igreja, fez todos os estudos, se batizou e logo em seguida casou. Que coisa boa, né? Aí foram para a lua de mel. Foram viajar. E lá onde eles estavam viajando na lua de mel, quando chegou no sábado, o que é que ele fez? Olha, tem uma igreja aqui, vamos na igreja. Sabe o que ela disse para ele? Não vou não. Eu detesto a sua igreja. Eu detesto o seu Deus. Eu só me casei, eu só fiz os estudos e me batizei lá, porque se eu não fizesse, você não ia casar comigo. O que aconteceu com esse casamento? Nem começou e já acabou. Deus sabe o que fala. Deus sabe o que faz. Né? Não é assim. Olha, quando a minha esposa me conheceu, eu não era da igreja. Não era. Estou aqui hoje, né, pregando para vocês. Olha que coisa, né? Mas não é assim que as coisas acontecem, irmão. É uma exceção no meio de muitas outras aí que não dão certo. Você precisa dar um tempo, né? A pessoa vem, faz os estudos, já se batiza, já casa. Não, precisa dar um tempo, porque a pessoa não vai conseguir conviver ali na igreja há muito tempo, se realmente não for aquilo que ela quer, não é? Não é assim que se faz. E aí, essas pessoas que casam, elas podem até ter um casamento feliz. Essa jovem aí tem um casamento feliz. Mas um dia desse ela chegou para mim assim, e falou assim para mim, quero fazer a classe de líder master, porque ela é líder dos bravadores, né? E aí o cartãozinho lá pede assim, olha, tem que ser fiel dizimista. Tem que ter uma carta de recomendação. Tadinha, não vai poder fazer. Não vai poder fazer. Percebe? Porque quando você se liga a um descrente, você pode ter um casamento feliz aqui nessa terra, mas de algum jeito ele vai desviar você para fora dos caminhos do Senhor. É Deus que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Porque se coloca no território do inimigo, você vai sozinho. E quem é que vai vencer sozinho? Sem a proteção do Espírito Santo de Deus, não tem como. O
Isso é muito sério, isso é muito importante. 13. A represália. Parábolas de Jesus, páginas 171 e 172. Se surgem provações que parecem inexplicáveis, não devemos permitir que nossa paz nos seja roubada. Conquanto sejamos tratados injustamente, não demonstremos paixão. Alimentando o espírito de represália, prejudicamos-nos a nós mesmos, destruímos nossa confiança em Deus e entristecemos o Espírito Santo. A pessoa pisa no teu pé, você já quer pisar no coração dela, não é assim que acontece? O cara te dá uma fechada no trânsito, você já acelera e joga ele do outro lado da rua. Represália. 14. Rivalidade entre as instituições adventistas. Testemunhos para a Igreja, volume 7, páginas 173 e 174. Não deve haver rivalidade entre nossas instituições. Se esse espírito existir, irá crescer e se fortalecer, impedindo o espírito missionário. Entristecerá o Espírito de Deus e banirá da instituição o ministério dos anjos enviados para cooperar com aqueles que participam da graça de Deus. Olha, eu vou contar de novo a história aqui da minha igreja. Quando a Vila Maria surgiu, tinha uma outra igreja que fazia parte do distrito, Vila Maria e Vila Medeiros. Só que Vila Marias e Vila Medeiros era assim, era gasolina e fogo. Era uma briga. E olha, hoje Vila Medeiros já é outro distrito. Mas se você pegar os mais velhos lá da Vila Medeiros, se você pegar os mais velhos da Vila Maria, ainda sai faísca até hoje. Sai faísca. Um dia desse aí, graças a Deus, né, que os mais novos que vão vindo depois, eles não vão levando essas coisas, né? E a juventude das duas igrejas são unidas. E um rapaz lá da Vila Medeiros me convidou para pregar lá um dia. Sabe por que ele me convidou lá para pregar um dia? Porque ele foi na minha igreja e eu estava pregando lá naquele dia. E eu estava pregando sobre Daniel capítulo 3. Né? E eu falei lá sobre o número 666, a marca da besta e essas coisas tal, toda. E aí ele chegou lá na igreja dele e falou assim, cara, eu fui lá e o Marcelo falou isso aqui lá no sábado. Ah, não acredito. Duvido que alguém lá na Vila Maria tem coragem de falar isso aí no sábado. Só vou acreditar se ele vier e falar aqui também. Me convidaram para ir pregar lá, você acredita? É. Irmão, onde tem rivalidade, não tem a bênção de Deus, o Espírito Santo não atua. As nossas instituições, todas elas pertencem a Deus. Todas elas têm que andar em harmonia. Somos todos irmãos, não tem diferença. Tudo é do mesmo Deus, tudo é do mesmo dono. A sua igreja não tem dono. O dono da sua igreja é Jesus Cristo. Última. Observações severas e sarcásticas. Conselho sobre mordomia, página 115. Quando o Salvador em nós habita, as palavras o revelam, mas o Espírito Santo não habita no coração daquele que se impacienta quando os outros não concordam com suas ideias e planos. Dos lábios de tal homem saem palavras fulminantes que afugentam o espírito e desenvolvem atributos satânicos em vez de divinos. Essas são coisas que entristecem o Espírito Santo. Essas são as coisas que a palavra de Deus diz que nós temos que evitar fazer. Lembra que eu disse na semana passada aquilo que nós temos que fazer e aquilo que nós não temos que fazer? Aqui estão as coisas que nós não temos que fazer. E essas são as 15 coisas que a gente encontra lá no Espírito de Profecia, que Deus diz que a gente não pode fazer. Vocês entenderam? Ah, a senhora lembrou, é? Curiosa, né? Eu achei que vocês fossem esquecer. Ah, não esqueceram, né? E eu já até comecei a enrolar aqui um pouquinho, mas não deu nem tempo, aí já lembrou rápido. Tem uma coisa que a senhora White diz que entristece o Espírito Santo mais do que todas as outras. Está preparado para saber o que é? Você vai se surpreender. Olha o que é. Veja se alguém consegue escapar disso aqui. O que é que está escrito aqui? Divertimentos que são impróprios. Respira fundo, né? Olha aqui o texto. Conselhos aos professores, pais e estudantes, página 281. O que é que está escrito aqui? Fala bem alto para mim que eu estou meio surdo hoje. Mas, olha,
mais que qualquer outra coisa estão o quê? Os divertimentos contribuindo para... Isso aqui é mais que entristecer. Isso aqui sabe o que é? Lembra? Entristecer, apagar e depois resistir. Isso aqui já é o fim. Isso aqui já é anular. Anular a operação do Espírito Santo e o Senhor é ofendido. Divertimentos que são impróprios. Quem é que escapa disso aqui? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes eu me preocupo muito com a minha igreja lá, sabe por quê? Porque ela é uma igreja que tem um perfil jovem. E o jovem, meus irmãos, ele é um ser social. O jovem precisa se relacionar e ele precisa de divertimento também. Essa ideia que alguns têm aí, não, o jovem tem que ir lá no trabalho missionário, e o trabalho missionário resolve tudo, não resolve não. O jovem tem que ir lá e participar do trabalho missionário, sim, mas ele também precisa de recreação, ele precisa de divertimento, porque ele é um ser social. E às vezes nós, como igreja, estamos falhando aí. Estamos falhando, porque nós proporcionamos muito pouco disso para eles, muito pouco. E a igreja não proporciona, e aí o que acontece? Aí o jovem passa o dia inteiro no sábado na igreja, dá o pôr do sol, o que ele faz? Ele se junta lá com os amigos e sai para comer pizza, não é? E depois da pizza, para onde ele vai? Ela falou uma palavra ali. Espera um pouquinho, já vou falar ela. Ele vai, às vezes os namorados vão para onde não deve, né? Vai para a balada. E vai para o cinema. Cinema. Acho que o cinema não tem mais problema, né? Porque o cinema hoje parece que já faz parte da vida cotidiana do Adventista do Sétimo Dia. Porque não é só o jovem que vai para o cinema, não. Tem um monte de líder de igreja que vai e ainda, põe lá para todo mundo ver. Olha, estou aqui. Já faz parte. Irmãos, divertimentos que são impróprios. Deus é ofendido, isso anula a atuação do Espírito Santo. Deus é desonrado. Essas telas aí são um problema. As telonas, né, do cinema são um problema. Mas agora não são só as telonas mais. Tem as telonas, tem as telas e tem as telinhas também. A pessoa não precisa mais ir lá na telona, Ricardo. Ela pode ficar em casa na tela. Porque ela só contrata lá um pacote, lá uma TV a cabo, e toda aquela porcaria que ela vai lá buscar, ela não precisa mais. Isso já vem na casa dela direto, no conforto ali da casa dela. E aí, sabe o que é que nós fazemos? Gastamos horas e horas com essa coisa e ficamos trazendo isso para dentro de casa. E isso vem carregado de uma ideologia, queridos, que vocês não têm noção, não têm ideia de como isso é ruim e destrói a mente da gente. Sabe por quê? O nosso Deus é perfeito. E Ele criou o nosso cérebro assim, dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo. Um se desenvolve só através da leitura e do estudo, mas o outro se desenvolve através da contemplação. E o que toma as decisões, o lado que toma as decisões, o lado que desenvolve o nosso raciocínio, o lado que elabora as frases que nós falamos, ele só se desenvolve através do estudo, da leitura. Mas o outro não. Só se desenvolve através da contemplação, né? E aí, a pessoa fica só lá vendo, e esse lado vai se desenvolvendo mais do que o outro, e aí, meu irmão, infelizmente, dificilmente você tira essa pessoa das mãos do inimigo depois. Porque ela não consegue mais raciocinar, ela não consegue mais pensar. É exatamente isso que o inimigo faz. E como nós erramos nesse ponto? Eu tenho 3 filhos em casa e eu luto contra isso. Porque às vezes, nós como pais, e eu vou de novo aqui trazer para o lado da família e das crianças, às vezes a gente faz da televisão a babá dos nossos filhos, não é verdade? É a babá dos nossos filhos. Olha, preciso limpar a casa, não, preciso estudar, preciso trabalhar, fica aí vendo televisão aí. E vai se alimentando o dia inteiro de um monte de porcaria. Aí vai aprendendo que ele é uma vítima da sociedade, que ele não tem responsabilidade. Aí vai aprendendo, né, que ele está inserido aí num contexto que ele não é culpa dele, as coisas que acontecem. E vai aprendendo sobre espiritismo, e vai aprendendo sobre essa porcaria, essa desgraça aí de ideologia de gênero que querem implementar hoje no mundo. Vai aprendendo sobre o homossexualismo. Vai aprendendo a violência, que o crime compensa, porque é isso que se ensina. E aí vai para o videogame, né? E o videogame, você pega os jogos lá, e eu tenho que policiar muito o Rafael nisso, porque às vezes ele pega um joguinho emprestado com alguém, e eu estou vendo lá e escuto. Eu falei, que é isso, filho?
está matando aqui, pai. Vocês dão risada, mas isso é sério. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que tem que andar, ela não vai se desviar dele depois. Olha o que é que nós estamos ensinando para eles. E não são só as telas não, né? As telas são ruins. Às vezes a pessoa fica horas e horas e horas sentada lá na frente de uma televisão, assistindo um filme, assistindo uma novela, assistindo qualquer coisa aí. Né? No outro dia lembra de tudo, cada detalhe, mas não consegue ficar 40 minutos na igreja ouvindo um sermão, não lembra nada do outro dia. É porque o inimigo vai fazendo isso com você. E às vezes a gente nem percebe. Mas não são só as telas não, hoje também são as telinhas. As telinhas, né? Aquelas telinhas. E aí, às vezes, você vai para a igreja com o seu filho, para ele ficar quieto, o que é que você faz? Dá o celular lá na mão dele. E ele fica lá jogando o culto inteiro e não está aprendendo nada ali sobre Deus. Nada sobre Deus. Que difícil. Que difícil. Você sabe que a senhora White fala sobre isso? Nos dias dela, não tinha essas coisas. Não tinha televisão, tinha cinema já, teatro, mas não tinha celular, esses tablets, não tinha nada disso. Mas o que era que tinha nos dias dela? Era jornal, era revista, era essas coisas, né? Então sabe o que ela fala que a gente tinha que fazer com essas coisas no dia do sábado? Ela fala que se você tem lá um lugar na sua casa, que você guarda jornal, que você guarda revista, que você guarda essas coisas, então no sábado você devia tirar isso desse lugar e guardar em outro lugar, para você não ser tentado a nem olhar para isso. Nem olhar para isso. E aí agora nos dias de hoje a gente vai pregar, e aí a gente está aqui no púlpito, e às vezes você está pregando e você olha para as pessoas, e aí como é que a pessoa está lá? Você pregando, você já deve ter visto isso, né, Ricardo? Você prega? Você pregando e a pessoa está assim, de cabeça baixa assim, ó. Fazendo tudo que não deveria estar fazendo ali. Quando você faz isso aqui, sabe o que você está dizendo para Deus? Olha, Senhor, eu estou aqui na sua casa hoje porque é minha obrigação, mas eu não estou nem aí para você. Não é? Claro que é. Divertimentos que são impróprios. Tem alguns divertimentos que são próprios. Mas dependendo do uso que se faz deles, eles se tornam impróprios. Eu vou dar um exemplo muito comum aqui para os homens agora. Do que eu vou falar? Futebol, né? Futebol é um divertimento próprio ou impróprio? Ele pode ser próprio, se você encarar ele como um esporte. Qualquer esporte é saudável para você, é próprio. Mas agora sabe qual que é o problema? O camarada é assim, ó, acorda às 5 horas da manhã, já liga o rádio para ouvir a notícia lá do time dele. Aí vai almoçar, senta na frente num restaurante com uma televisão ligada e está lá vendo notícia do time dele. Vai dormir meia-noite, fica lá assistindo jogo de futebol, não é? E só fala de futebol, senta no banco da igreja aqui no sábado, conversa de futebol e tudo é futebol. Já deixou de ser próprio aí, já é impróprio, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E aí é interessante que às vezes a gente vê assim, não é? Às vezes a pessoa quando coloca uma camisa se transforma completamente. Se transforma completamente. Eu não tenho nada contra time nenhum, viu, irmãos? Mas eu posso falar bastante disso aqui, porque se você tivesse me conhecido há uns anos atrás, eu era um desses aí. Eu era um desses aí. Não era corintiano, eu nem falei nada de corintiano até agora. Vocês é que estão falando. Mas já que vocês estão falando, então eu vou aproveitar o gancho aí que vocês me deram e vou dizer assim, ó. Às vezes a gente põe uma camisa e sai gritando assim, aqui tem um bando de loucos, não é? Aí depois vem na igreja no sábado, senta no banco assim, ó, e põe outra camisa. Mas eu nunca vi, quando põe essa outra camisa, sair depois no culto, na rua, gritando assim, aqui tem um bando de louco, louco por ti, Jesus. Nunca vi. Não é? Não tem. Divertimentos que são impróprios. O esporte é bom, é saudável, você pratica, é um divertimento, mas se isso aí é assim para você, já deixou de ser próprio há muito tempo. Isso vai entristecendo, irmãos, o Espírito Santo, Deus vai sendo ofendido e Ele vai se afastando cada vez mais da gente. Né? E é assim que as coisas acontecem. Nunca vem direto no extremo. Começa um pouquinho lá, você começa um pouquinho, né? Aí vai acontecendo naquela escala, né, Ricardo, que eu apresentei os versos aí. Você vai entristecendo,
depois você vai apagando, e agora você está resistindo ao Espírito Santo, e o Espírito Santo não consegue mais falar com você. Quando isso acontece na sua vida, sabe o que acontece com o Espírito Santo? O Espírito Santo não se retira de você nunca. Ele vai estar sempre ali do seu lado. Só que a sua consciência vai ficando cauterizada a tal ponto que você é que não ouve mais a voz do Espírito Santo. Quando a gente não sente a presença do Espírito Santo ao nosso lado, o problema não está nele, ele está lá onde ele sempre esteve. O problema está na gente. Nós vamos nos absorvendo com essas coisas todos os dias e cada vez mais e mais e mais, que aquilo que é errado para nós, agora passa a ser certo. A nossa consciência fica adormecida, a nossa mente fica cauterizada, e Deus não consegue mais falar com a gente. Por isso é importante esse assunto, por isso a gente tem que estudar isso e ver os dois lados, aquilo que a gente tem que fazer e aquilo que a gente não tem que fazer. Nós temos que alimentar o Espírito Santo. Nós temos que alimentar a nossa natureza. Nós vimos na semana passada como é que se faz isso, através da oração, do estudo da palavra e do testemunho, procurar viver o que se prega. E evitar essas coisas aqui que nós vimos hoje. Por quê? Porque isso aí é o que alimenta o velho homem. É o que deixa ele forte de novo e faz ele descer da cruz, lá onde o Espírito Santo colocou no dia do batismo. Nós temos que trabalhar nos dois lados. Os dois lados. E quando a sua consciência fica cauterizada, aí nós vamos chegar naquilo que o Senhor falou no começo, né? O pecado contra o Espírito Santo. Na próxima semana a gente vai mudar de assunto. Nós vamos falar sobre a evidência da presença do Espírito Santo. Mas antes, eu quero aproveitar o que o irmão disse aqui e fazer uma pergunta para vocês. O que é o pecado contra o Espírito Santo que Deus não perdoa? Vocês sabem? Você sabe o que é o pecado contra o Espírito Santo? Abra a sua Bíblia lá em 1 João. Eu quero ler para você o verso 9. O que é que diz 1 João capítulo 1, verso 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você confessa o seu pecado a Deus, Ele te perdoa de quantos pecados? Todos. E te purifica de quanta injustiça? Toda. Então qual é o pecado contra o Espírito Santo que Deus não perdoa? Se João está falando aqui que Deus te perdoa de todos os pecados, então qual é o pecado contra o Espírito Santo que Deus não te perdoa? Está aqui. Está aqui. Quer saber qual é? Olha lá o verso 8. Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Sabe qual é o pecado contra o Espírito Santo que Deus não perdoa? É aquele pecado que você pratica que você já não acha mais que é pecado. Já se tornou hábito na sua vida. Se não é pecado, quando você vai confessar ele para Deus? Nunca. Quando você vai se ajoelhar e pedir perdão para Deus? Nunca. Quando você vai se arrepender e abandonar ele? Nunca. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele é o agente da conversão, da transformação, do arrependimento. Se você vai entristecendo o Espírito Santo, você vai apagando a influência dele na sua vida, uma hora você está resistindo dele, ele está lá sempre do seu lado, mas você já não está ouvindo mais a voz dele. Ele não consegue mais convencer você do pecado. E aí você vai fazendo aquilo se tornou um hábito, e é isso que vem acontecendo conosco. Nós estamos cada dia mais nos acostumando com essas coisas desse mundo, com o pecado, com tudo isso que o inimigo nos oferece. Isso vai se tornando cada vez mais comum na nossa vida. E aí a gente acha que Deus muda. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem e hoje. Aquilo que era ruim ontem é hoje. Se o cinema era ruim no passado, continua ruim hoje. O que mudou então? Nós mudamos. Se eu acho que isso aí não é pecado, quando eu vou confessar isso aí para Deus, pedir perdão, quando eu vou abandonar isso? Nunca. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É o pecado contra o Espírito Santo. Nós não podemos continuar vivendo desse jeito. Nós não podemos mais viver assim, se nós quisermos ser guiados pelo Espírito Santo. Lembra quando eu disse no primeiro encontro? Nós lemos lá Romanos 8,14, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Será que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo? Queridos, tenha certeza de uma coisa. Se você vai num estádio de futebol, o Espírito Santo não vai estar lá.
Se você vai num cinema, o Espírito Santo não vai estar lá. Você quer saber onde o Espírito Santo está? O Espírito Santo está onde existem pessoas sendo transformadas. O Espírito Santo está onde almas estão sendo ganhas para Cristo. É lá que está o Espírito Santo. Quer sentir a presença do Espírito Santo? Quer sentir a obra do Espírito Santo? Procura o diretor do ministério pessoal aqui da sua igreja e se oferece para ele, para trabalhar. Você vai ver o Espírito Santo. Você vai sentir o Espírito Santo. É lá que ele está, onde existem pessoas sedentas da palavra de Deus, querendo ser alcançadas, e é para isso que você está vivo. É por isso que Deus te dá vida. É por isso que você ainda está aqui, porque Deus quer que você seja um pregador do Evangelho, não alguém que viva uma vida de qualquer jeito. Faça isso e você vai ver a obra do Espírito Santo. Faça isso e você vai sentir a presença do Espírito Santo. Agora, se você vai num cinema, lá ele não vai estar. E eu vou encerrar contando isso aqui para vocês. Uma jovem da minha igreja um dia me procurou e ela disse assim para mim, eu estou falando isso porque eu estou usando o seu gancho aqui, viu, irmão? Marcelo, por que eu não posso ir no cinema? Por que é pecado eu ir no cinema? Eu falei, quem disse que você não pode? Você pode. Pode ou não pode? O que é que Paulo fala? Posso todas as coisas. Tudo me é lícito. Mas ele diz o que mais? Nem tudo me convém. E o que é convém? Nós já vimos aqui, né? Convém é vantagem. É vantagem. E eu perguntei para ela, é vantagem para você ir no cinema? E ela ficou confusa, não soube responder, né? E eu falei assim, pensa bem. Quando você nasce nesse mundo, como é que o ser humano nasce aqui? Nós já estudamos aqui também sobre isso. Efésios 2, Paulo diz que todos nós nascemos como? Mortos. Mortos. Nós nascemos mortos. Nascemos nesse mundo com uma natureza totalmente corrompida pelo pecado. Mas quando nós aceitamos Jesus como Salvador através do batismo, o que é que o Espírito Santo faz? Ele nos ressuscita dessa morte espiritual, né? Paulo diz, ele vos deu vida, estando vocês mortos nos seus delitos e pecados. Todos nós. E aí agora nós temos duas naturezas. Uma pecaminosa, que não foi arrancada, foi dominada, e uma espiritual, que é o Espírito Santo agora habitando aqui em mim. E o que é que nós estudamos até hoje? Nós temos que matar uma de fome e alimentar outra se quisermos ser salvos. E aí eu pergunto para você, é conveniente para você que está aqui hoje encontrar a salvação? Sim ou não? Sim. Então qual das duas naturezas você tem que alimentar mais? Espiritual. Espiritual. E você tem que fazer o que com a outra? Matar de fome. Então agora me responda. Ir no cinema vai alimentar qual das duas naturezas? Ir no cinema vai alimentar a natureza espiritual, por acaso? Não. Se vai alimentar alguma, qual é? A outra. Então, se é vantagem para você ser um cidadão do reino dos céus, não vá lá. Não é conveniente. Não vá. Entenderam? Nós temos que viver isso. Agora, isso se torna comum porque às vezes a nossa consciência está tão adormecida e a gente não ouve mais a voz de Deus. Quer ser guiado pelo Espírito Santo? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser batizado com o Espírito Santo todos os dias? Viva uma vida de oração, estudo da Bíblia, testemunho e evita essas coisas. Vai lá dar estudo bíblico e você vai ver como a sua vida vai ser transformada. E Deus te abençoe. Deus poderoso e eterno, meu glorioso Senhor, a salvação trouxe ao mundo, abrindo seus braços de amor, abrindo seus braços de amor. Meu Salvador e amigo,
pedir teu perdão diante da tua presença. Ponho minha vida em tuas mãos. Oh, ponho minha vida em tuas mãos. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Da senhora White, que ela diz assim: quanto mais perto nós chegamos de Cristo, mais certeza nós temos que somos o quê? Pecadores. Porque é impossível você chegar perto de Cristo e olhar para Jesus e olhar para você e não perceber como eu sou diferente de Jesus Cristo. Como eu estou longe, não tenho como alcançá-lo nunca pela minha força. Nunca. E aí a gente pode ficar triste, né? Porque a gente vê todas essas coisas duras que a gente viu hoje, que expõem e escancaram aquilo que realmente nós somos. Mas isso é uma bênção, sabia? Porque a senhora White também diz nesse mesmo texto que quanto mais a gente percebe quão diferentes nós somos de Cristo, isso é um sinal de que os enganos de Satanás estão perdendo efeito na nossa vida. É um sinal. Fiquem em pé, meus irmãos. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer nesse momento, Pai. Porque apesar dessa mensagem de hoje ter sido dura, Senhor Deus, ter sido difícil, ter exposto diante de nós aquilo que nós realmente somos, aquilo que nós gostamos e fazemos, essas coisas que entristecem o teu Santo Espírito, mas nós saímos alegres daqui essa noite, porque só o fato de nós estarmos aqui hoje, só o fato de nós termos vindo a esta igreja, de termos ficado aqui até o final, ouvido estas coisas, e estarmos em pé agora com os olhos fechados, te buscando em oração, só isso por si só já é prova suficiente de que nós não apagamos completamente ainda a influência do Santo Espírito em nossas vidas, Pai. Por isso estamos felizes. Saímos daqui nesta manhã, nesta noite, com a esperança de que ainda há solução para nós. Obrigado por isso. Mas também ficamos preocupados porque às vezes podemos estar constrangidos com alguma coisa e a gente sinceramente não tem força e às vezes nem vontade para abandonar essas coisas. Por isso te pedimos, nos ajude. Como o Senhor é um Deus de bondade, um Deus de amor e um Deus de misericórdia, e está sempre disposto a perdoar aqueles que confessam os pecados. Então nesta noite nós queremos colocar diante do teu altar todos os nossos pecados, Pai. Cada um desses teus filhos aqui nesse momento certamente está pensando aquilo que tem feito, que tem afastado, que tem o afastado da sua presença. Que o Senhor possa me ajudar e a cada um dos meus irmãos nestas coisas. O Senhor possa nos dar força para que nós possamos lutar contra isso, vencer e abandonar isso definitivamente. Para que possamos um dia estar ao seu lado aí para sempre, porque esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. Nos leva agora em segurança, Pai, aos nossos lares. Nos traga
depois de uma semana de vitórias, depois de uma semana ao lado de Jesus, depois de uma semana que, se cairmos por algum momento, faremos como Pedro, estenderemos o braço e o Senhor nos salvará. Nos traz novamente aqui à tua casa na quarta noite, no próximo sábado e no próximo domingo também. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.